Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a este canal. E hoje, mais uma questão do Enseja 2020, questão esta do ensino fundamental. Galera, uma questão muito importante, porque ela vai mostrar pra gente que nesse tipo de matéria, e não apenas nesse tipo de matéria não, tá? Em muitas outras matérias, quiçá toda a matemática, é muito importante você conhecer e saber de fato aquilo que você estuda e não ser um robô que grava fórmulas, que grava macetinhos. Nós vamos ver que essa questão é um exemplo para aqueles que aprenderam de fato a matéria, conseguem responder, ó, muito tranquilo. Muito tranquilo mesmo. Então é muito importante você conhecer matemática, você saber matemática e não apenas ser uma máquina de fazer conta. Isso não faz nenhum sentido. Mas antes disso, não se esqueça, curta esse vídeo, se inscreva no canal e vamos agora iniciar a nossa questão, que diz o seguinte, olha só. Um jardineiro foi contratado para colocar grama em um terreno. No primeiro dia, ele colocou grama em metade do terreno, deixando o restante para fazer posteriormente. No segundo dia, chegou atrasado ao trabalho e colocou grama apenas na metade da parte que restou sem grama após o primeiro dia. A fração que representa a parte do terreno que ainda está sem grama após esses 2 dias de trabalho é... Olha que interessante. Vamos primeiro aqui... Volta aqui. Vamos primeiro analisar a própria questão. O que ele vai fazer? Ele tem um terreno. No primeiro dia, ele vai colocar grama em metade do terreno. Então vamos pensar no seguinte, ó. Deixa eu escrever aqui, junto com vocês, desta forma. Vamos supor que o nosso terreno seja um retângulo. Vou desenhar um retângulo aqui meio mequetrefe, ou seja, um retângulo meio ruinzinho, mas só para a gente poder ter uma noção do que está acontecendo. Aqui que eu falo. Se você tem uma percepção muito boa de frações, você consegue já imaginar o que está acontecendo. Então tem um retângulo seguindo as instruções. No primeiro dia, ele vai pintar a metade. Então vamos colocar a metade aqui. Ó. Então ele pinta essa metade. Então ele pintou essa parte aqui. Colocou a graminha dele aqui. Ok. No segundo dia, o texto continua. No segundo dia, ele chegou atrasado ao trabalho e colocou grama apenas na metade da parte que restou sem grama após o primeiro dia. Então, vamos interpretar aqui melhor. Ele vai colocar grama agora na metade do que faltou. Quem faltou, professor? Faltou essa parte aqui, não foi? Aqui, essa parte que faltou. Então, nesta parte aqui, ele vai colocar a metade. Ele vai colocar grama apenas na metade dela. Então, o que eu faço? Vou fazer a metade dela aqui. Então, metade. Vem aqui, coloquei grama. A pergunta que ele faz é bem simples. Olha a pergunta. A fração... Tá de preto aqui. Ó. A fração que representa a parte do terreno que ainda está sem grama após esses 2 dias de trabalho. Então, vamos traduzir aqui para vocês. A pergunta dele é: após esses 2 dias de trabalho, qual é a fração desta parte do terreno aqui, ó, que está sem grama? Ela representa qual fração do todo? De novo, o que eu falo? Se o aluno que estudou fração, ele entendeu fração de fato, não apenas fez contas de fração, mas entendeu as estruturas das frações, olha o que ele pode fazer aqui. Ó. Ele pode, nesta primeira parte, criar a metade também. Ó. Porque se ele fizer isso, o que aconteceu? Ele dividiu o retângulo dele em 4 partes iguais. Dividindo o retângulo em 4 partes iguais, ele consegue agora visualizar de cara, obviamente, qual é a fração que falta. A fração que falta é um que não está pintado dentre os 4. Então a resposta seria letra C. De novo, o que nós fizemos aqui? Ó? Nós temos um retângulo, dividimos a metade, ele pintou a metade no primeiro dia. No segundo dia, ele pinta apenas a metade da metade. O que eu fiz aqui? Eu dividi
essa parte também em duas partes iguais. A questão vai dizer que ele pintou essa, pintou essa, pintou essa. Ele só não pintou essa. E nesse caso, é 1/4. Olha só como é importante. É muito importante dominar esses assuntos, não apenas, senhores, não apenas algebricamente, fazendo contas, mas ter um imaginário bem consistente, bem robusto, pensando naquilo que está acontecendo no problema. Ah, professor, fiz de outro jeito. Você poderia ter feito assim, ó. Ele pintou, né? Ele colocou grama na metade do terreno. Então, meio do terreno já foi ocupado com grama. E depois, a metade da metade, ele colocou grama. Então, ele está falando da metade de 1/2. A metade de 1/2, naquele conceito de repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, ele colocou grama em mais 1/4. Essa parte aqui, ó, representa... Cada bloquinho desse daqui representa 1/4. Então, ele coloca grama em 1/4 do terreno. Então, ele pintou 1/2 mais 1/4. Quanto é que falta aqui para chegar à unidade total, que seria 1? Né? Colocaria um x aqui, faria uma equação, por exemplo. Enfim, eu teria outras maneiras de resolver. Mas o que eu quero dizer é, o aluno que tem um imaginário muito mais forte nesse sentido, ele consegue fazer isso daqui até de cabeça. Certo? Então, é uma questão bacana, é uma questão que ela é fácil, mas ela vai ser mais fácil ainda para aqueles alunos que conseguem não apenas fazer cálculos, mas visualizar o que está acontecendo nesse problema. É muito importante visualizar o que acontece no problema. Não seja apenas uma calculadora ambulante. Sejam pessoas que pensam nos problemas, que visualizam o que está acontecendo. Isso sim é fundamental, isso sim é matemática. Certo? Então espero que vocês tenham gostado das questões, dessa questão. Espero que vocês tenham gostado da própria dica em si e se sintam encorajados a não apenas serem calculadores ambulantes, mas a pensar a respeito da matemática.